Da forma que foram mortos, imagina. Então. Fez barulho, com certeza. E outra coisa também que gerou muita dúvida nesse caso, porque a ligação pra polícia, agora eles divulgaram a ligação pra polícia que foi feita. Ai, eu não vi isso. Eles divulgaram. E aí eles é uma menina falando, é uma das Aham. sobreviventes, e em algum momento ali da ligação, que fica passando de mão em mão a ligação, que já tinha mais pessoas na casa. Tinha o vizinho, tinha as duas sobreviventes e tinha um amigo do Ethan, Uhum. do que morreu, Aham. do estudante que morreu. E eles ficam passando de mão em mão. E a atendente até fala: alguém precisa conversar comigo sem repassar pra ninguém. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Porque ela não conseguia ter o fio da meada, né? Porque ficava passando de mão em mão a ligação, que eles estavam todos desesperados, né? Só que tem uma coisa nessa ligação, porque falam que tem uma pessoa desmaiada. Fala assim: tem uma pessoa desacordada, a gente precisa de ajuda. Aí ficou. Isso desde o início da investigação foi falado, que tinha sido alegado na ligação para emergência de que tinha uma pessoa desmaiada. Então, isso foi a primeira coisa que foi alegada para a polícia. Mas como assim? Se alguém viu um dos estudantes mortos, a pessoa tinha certeza que ele não estava desmaiado, porque a morte foi a facadas. Não tinha como. Não tinha como você achar que a pessoa desmaiou. É. Isso que é estranho. Aí, eu até analisei toda a ligação em um vídeo no meu canal, porque parece que eles estão fora do quarto. Parece que eles estão batendo na porta. O amigo do Ethan entra nesse quarto e aí ele constata que tá todo mundo morto, né? Que tem 2 pessoas mortas no quarto da Zina. Uhum. Só que também não dá pra saber se eles sobem no quarto, né? Durante essa ligação, mas durante a ligação alguém fala pobre Kaylee. Ué, mas viu a Kaylee? Não viu que elas estavam mortas no 3º andar da casa? Então, eu acho muito estranho. Eu, sinceramente, eu acho estranho. Porque quem olhou, se alguém viu os corpos, não tinha a menor dúvida de que essas pessoas haviam sido Não tinha brutalmente como. assassinadas. Não tinha como. Pela descrição do que aconteceu, não tinha como ter dúvidas. Isso que é estranho. Ele falou que tinha uma pessoa desacordada. Eu acho tudo muito, muito vago nessa investigação. Tem um outro caso que você abordou, que foi da Cassie Studart. Como fala isso, gente? Cassie Jill Studart, é isso? Eu acho que é esse nome mesmo. Às vezes eu tenho dificuldade de saber dos nomes. Eu confesso que eu jogo no Google. Esse e aí, foi conforme eles falam, eu repito. Esse foi um crime inspirado em No pânico? Pânico, É isso mesmo? Também foi em exatamente. Idaho esse caso? Também foi. E tem Caramba. a conversa deles, né? Eu não Que conheço esse caso. a menina tava lá na escola, né? Eles passam por ela e já tinham decidido que iam matar ela naquele momento, né? Quem? E os 2 meninos. Ah, tá. Ela era uma criança? Não, era adolescente. Todos adolescentes. Todos Eles adolescentes. estudavam juntos? Sim. E aí eles decidiram matar a Cassie. Foi tipo isso. Meio que se inspiraram no filme. Mas só pra ver a pessoa morrer? Mas como que aconteceu? A sensação que eu tenho é de que realmente tinha essa curiosidade e são psicopatas, né? Porque não tem uma motivação completa Não? pra ele ter feito isso com ela. Mas como que aconteceu? Eles a atraíram pra algum lugar? Pro carro. Pro carro deles? E mataram ela como? Tiraram a vida dela no carro mesmo. Estrangulada, se eu não me engano. Meu Deus. Faz um tempinho já que eu falei desse caso. E aí, só pra fazer igual o filme Pânico? Mas tem um crime assim no Pânico? Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Eu assisti o filme, na verdade, mas é o que eles falam no áudio, né? Falam, que matou ela, e, enfim. Esse caso é bem esquisito. Tanto que eu nem falei muito aprofundado dele. Eu só divulguei o vídeo deles, né? Tem o vídeo deles contando o caso? Tem. Tem fotinho deles, ô Matheus, pra gente dar uma olhadinha? Quer ver? Esse caso eu não conheço. Nossa, bem surpreendente. E você também faz umas previsões Você fala sobre previsões de acidente? Previsões do acidente do Mamonas Assassinas? Não, na verdade foi tipo só uma curiosidade mesmo, né? Que o que aconteceu? Eles, quando teve, antes do avião cair, né? Que o Dinho brinca com isso, né? De que o avião ia cair. Ele falava várias vezes, mas o Samuel sonhou
com a queda do avião, né? Tem o vídeo dele, Tem o né? vídeo dele Falando. falando que ele sonhou. E já tinha algumas brincadeiras do Jim a respeito disso, né? O Dinho gostava de brincar, falando, ah, o avião vai Gostava. cair, Tipo, sempre. ai, olha, tem uma boa e uma péssima notícia pra vocês. A boa é que consertou aqui o negócio do avião. A péssima é que quebrou de novo, sabe? Ele brincava Sim. bastante com isso. Mas o ponto é que parece que o Samuel, tipo, realmente tinha sonhado e estava assustado com aquela viagem. É, tem um vídeo dele falando, ele tava É, eu nem subiria no avião. Eu tenho pavor de avião. Eu eu tenho. tenho medinho Você também. tem, eu tenho pavor, eu dou um trabalho em voo que você não tem noção. Uma vez até o piloto veio falar comigo. Porque eu viajava a trabalho, então eu tinha que viajar toda semana. E eu aceitei esse trabalho porque eu falei assim, eu vou superar esse medo. Uhum. Porque esse medo não é normal. Aí todo mundo que eu conversava nos voos, porque eu viajava sozinha a trabalho. E aí eu ficava puxando assunto com a galera pra eu me distrair, né? Então quem sentasse do meu lado ia ter que conversar comigo a viagem inteira. Toda vez. Aí todo mundo falava: não, é normal ter medo, também tem um pouco de receio, mas teve um dia que me deu um negócio no voo. Ah, esse é da Aqui, esses Cassie. dois, ó. Nossa, eles eram bem novinhos. Esse é da Uhum. Cassie Jill Eu Studart. não sei o sobrenome dela. Mas Que- tem o vídeo deles falando. Que foi Confessando o vídeo. crime. Foi o vídeo que eu postei. Deles contando que mataram ela. Enfim, e rindo também, sabe? Nossa, sabe quem ela lembra? É uma menina que também tem um canal aqui no YouTube, que é a Camila. Ela fazia um. Ela lembra muito. A Camila, que. É Camila o nome dela? Acho que é. Ela fazia de intercâmbio o canal dela, só que ela aborda crimes que aconteceram nos intercâmbios. Ah, que legal. É Quer dizer, Camila? legal. Camila e Bruna, eu acho o nome do canal delas, que ela fazia com a irmã dela. Bem parecida, nossa. Eu lembrei dela agora que eu vi essa foto. Mas Eles enfim, eram eles mataram novos. essa menina para reproduzir o que eles viram no filme Pânico. Parece que, tipo assim, eles tinham curiosidade pra saber como seria. Nossa, que terrível. Não tem uma motivação completa, tipo, ela fez alguma coisa, entendeu? Sim. E agora você tá publicando vídeo todos os dias no seu canal? Como que tá o canal do YouTube? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira Agora tem a um gente caso vai. longo. Agora vai, eu tenho certeza. Vai, sim, é isso aí. Não pode. O YouTube ele é um pouquinho difícil, né? Ele demanda tempo, bastante esforço. Porque quem vê de fora acho que é fácil fazer, né? Só ligar a É câmera. só ligar a câmera e falar. Quem dera, né? Mas vale a pena no final. Vale Eu, bastante a pena. eu tô tentando trazer também casos envolvendo música, né? Então, eu postei sobre uma música onde que você falou sobre previsão, né? Sim. Sobre onde o Snoop Dogg fala de um crime e aí de repente acontece mesmo que ele é acusado de assassinato real. Ele foi acusado de Foi, assassinato? O teve Snoop Dogg? julgamento e tudo. Sério? E como que ficou? Não, ele foi absolvido. Mas o Ele foi assassinato era absolvido, de acabou quem? sendo como legítima defesa e tudo mais, né? Mas aconteceu. Mas ele tirou a vida de uma pessoa em legítima defesa? Sim. E aí ele foi absolvido e tudo mais. Mas assim, o engraçado, acho que eu te chutei, desculpa. Imagina. Mas o engraçado, né, é que ele tinha lançado uma música. E essa música foi usada contra ele no tribunal também. Porque é como se ele tivesse feito uma música confessando o crime. Como se ele tivesse planejando, né? Porque foi antes ainda do crime acontecer. Ah, entendi. Aí na música ele fala, né, que ele estava sendo condenado por assassinato, e aí ele faz um pacto com o demônio pra se livrar, entendeu? E aí, de repente, passa um tempinho e, de fato, ele acaba sendo acusado de assassinato, sabe? Você contou essa história no Instagram? Contei no YouTube. No YouTube? Nossa, que interessante esse caso. E quem que morreu? O nome dele eu esqueci, mas era tipo um cara X ali no meio do mundo do crime que ele era envolvido também, né? Com Tinha. gangues, né? Uhum. Nossa, muito interessante. Tem muito caso, né? Em Hollywood, Música tem muita coisa. entretenimento, o mundo do entretenimento é muito rico, né? Música tem muita coisa. Tipo, tem várias músicas do Linkin Park também que contam sobre a vida do Chester, né? Que ele sofreu abusos também. Ah, é? É, Ele tem uma história de vida bem pesada, né? tem demais. Nossa, eu não conheço muito Demais. a fundo a história de vida dele, mas eu sei que é bem pesada. E tem o crime do Tupac Shakur, do Também. Big, que nunca foi esclarecido também. Dois crimes que aconteceram no meio da rua, um deles. Não, os dois, né? Os dois aconteceram no meio da rua. Tem do 50 Cent também, que levou 9 tiros, né?
Ele também era envolvido com gangues, o 50 Era, Cent? era. Ele era traficante também, né? Antes de entrar pro mundo da música? A mãe dele era. A mãe dele A era? mãe do 50 Cent era. Ah, E aí ela morreu em circunstâncias bem misteriosas, com gás da cozinha vazando, entendeu? uhum. Todo mundo tem certeza que foi coisa das gangues, sabe? Ah, E ele acabou seguindo os passos dela, porque ela morreu, ele tinha o quê? 8, 9 anos, alguma coisa assim. e aí ele começou a se envolver também no mundo No do mundo crime. do crime, E ele das levou os gangues. tiros, tem o porquê? Tem esse caso, assim, bem esclarecido? Ele tinha feito uma música, porque ele meio que admirava ali o mundo das gangues. Ele cresceu naquele meio e ele gostava do poder que as pessoas tinham, né? E aí ele fez uma música que pra ele ia soar mais ou menos como uma homenagem e acabou divulgando nomes de pessoas de gangues que meio que tiro saiu pela culatra, sabe? Sei. Ele achou que estava ali fazendo alguma coisa legal e não gostaram do que tinha sido apresentado. E aí ele, Levou os tiros. E ele logo sobreviveu. depois, sobreviveu, menina. Nossa, 9 Isso tiros. é impressionante. Ele ter sobrevivido a 9 tiros e foram na região do abdômen? Tem no rosto também. Nossa, no Tanto que rosto. uma bala ficou alojada na língua. E aí, esse tom que ele tem meio arrastado é uma marca registrada dele, mas foi uma consequência do que aconteceu. Nossa, eu não sabia disso. Tem um filme muito bom que conta a história de vida dele, que é Fique Rico ou Morra Tentando. Ah, é? Não É, sabia legal. disso. Sabia só do Eminem, que tem Só que lá é antigo esse filme, né? É bem antigo. Esse eu nunca assisti. Mas é muito bom, vale a pena. Vamos ver. Tem eu só assisti o do Eminem também, que só aborda também a carreira musical dele, né? Uhum. Bem pouquinho ali da infância e carreira musical, mas muito bom. Muito bom, adorei nossa entrevista, conversar com Gostei muito você, saber um também. pouco mais da sua vida pessoal também. Muito bom, eu adorei. Passa suas redes novamente para o pessoal te conhecer e te seguir lá. Obrigada, Gil. Adorei também. Bom, é muito fácil. Quem é o culpado? Quem é o culpado em Lembrou todas de as... crime, você vai perguntar quem é o culpado. Eu adorei esse nome, quem é o culpado. Achei excelente, muito legal.